pessoal vai entrar, tem bastante gente entrando aqui pedindo permissão. A gente vai iniciar, estava marcado para as 10 horas, né, para a gente não se atrasar também. Meu nome é Thaís, eu sou coordenadora aqui de Copax, que alguns de vocês já conhecem, que é coordenadora de parcerias com o terceiro setor. Hoje a gente começa um cronograma de treinamento para os operadores SENTS, alguns de vocês já conhecem esse treinamento. Hoje o treinamento vai ser diferente, a gente vai falar sobre as melhorias que a gente fez no SENTS nos últimos tempos, e eu acho que alguns de vocês já devem ter observado isso, mas o Giovanni, que é o nosso expositor aqui hoje, servidor de carreira também, e nosso assessor, vai ministrar esse treinamento para vocês com todas as funcionalidades do SENS. Todas as dúvidas que vocês tiverem, algumas já foram colocadas no formulário, né? O Giovanni vai pincelar aqui na exposição dele, mas de qualquer forma vocês fiquem à vontade, se tiverem mais dúvidas, de entrar em contato com a gente por e-mail. Eu desejo a vocês um bom treinamento. Giovanni? Bom, pessoal, bom dia novamente. É uma satisfação enorme conversar com vocês aqui nessa live. Vendo vários nomes que eu já mandei e-mail, já troquei e-mail pelo SEM, então é muito legal ver a presença de vocês, o engajamento de vocês aqui hoje. Eu vou começar já compartilhando a tela para facilitar aqui. Espera só um minutinho, gente. Todo mundo está conseguindo enxergar a tela aqui? Dá para ver sim, Gil. Certo. Então, como a Thaís já comentou um pouquinho, analisando um pouco as perguntas que a gente já recebeu no formulário, esse não vai ser um treinamento completo, igual a gente geralmente faz. A gente tem um período é um período meio interno, mas a cada 6 meses, mais ou menos, a gente faz um treinamento com os novos operadores. A gente preferiu falar só das melhorias nesse momento, porque é um momento ainda de transição, tem muita gente chegando, muita gente saindo, tem secretarias que não estão nem com operadores ainda nomeados. Então a gente preferiu focar hoje, nas melhorias, e além disso também tem muitos operadores aqui que já estão operando SENS há um tempo considerável. Então, fazer um treinamento do zero seria repetir algumas coisas que eles já estão cientes, já sabem como são feitas o passo a passo que a gente ensina. Então, a gente preferiu focar nisso agora e deixar mais para frente um treinamento para os novos operadores e quem ainda não tem muita familiaridade com a plataforma. Aqui é mais ou menos uma estrutura da apresentação. Vai ter uns recadinhos iniciais. Eu vou apresentar as melhorias para os operadores, as melhorias de Copates também, porque além das funções dos operadores, nós de Copates temos umas funções extras ou diferentes e algumas outras atualizações relacionadas ao SENS, mas não necessariamente no sistema SENS. Eu vou explicar melhor um pouquinho mais para frente. Os recados iniciais. Bom, como eu já comentei, hoje vai ser só uma apresentação das melhorias. Posteriormente, eu vou conversar um pouquinho com os responsáveis, os operadores ou responsáveis das áreas de parcerias, das secretarias, para a gente montar um formulário, conversar um pouquinho sobre as portarias de nomeação de operadores, que são obrigatórias, para daí fazer um treinamento do zero só para aqueles que realmente precisam desse treinamento. Uma coisa que eu coloquei aqui, que eu acho interessante, quem conseguir, vai ser super bacana. Eu coloquei o link do Sentes aqui, porque vai ter um passo a passo nessa apresentação. E se vocês quiserem ir testando, ver se está funcionando, ver se está tudo certo nesse passo a passo, recomendo, inclusive, entrem no link do Sentes e coloquem seu login e senha. E façam um teste também, pega algum CNPJ, alguma coisa que vocês conhecem e testem.
porque acho que vale a pena, assim, ver na prática também. Tem um pouco de prática para que vocês também consigam armazenar melhor o conhecimento. Então, eu mudei um pouquinho a ordem do que eu falei no sumário, porque eu acho que, como no formulário algumas pessoas ainda não conhecem direito o SENS, não sabem o que essa plataforma é exatamente, eu vou começar com a função dos operadores SENS e as funções de COPAT em relação ao SENS. Bom, o SENS é um cadastro que é obrigatório na Prefeitura de São Paulo para formalização de parcerias com entidades do terceiro setor. Isso está no decreto do SENS e também todo decreto de execução orçamentária está previsto num artigo específico que o SENS é um cadastro obrigatório. Então, é a porta de entrada para as entidades formalizarem parcerias com a Prefeitura de São Paulo. E para isso, por conta de inúmeras entidades que formalizam parcerias, que têm vontade de formalizar parcerias, e pela imensidão que é São Paulo, nós de Copat, na época, a Secretaria de Gestão, descentralizou o SENS. Nas secretarias existem operadores que funcionam como analistas das documentações. Então, o que realmente é analisado? Se a entidade cumpre o mínimo para ser uma entidade e cumpre o mínimo para formalizar uma parceria com o município. E o que é analisado nesse checklist que a gente fala, né? Se a entidade tem um CNPJ, que é como entidade sem fins lucrativos, se ela tem um estatuto, se ela tem um corpo de direção, tem diretores, pode ter conselheiros, se a entidade está relacionada com algumas das áreas previstas dentro do terceiro setor para formalizar parceria, se é uma associação sem fins lucrativos, se é uma cooperativa de cunho social. E uma das coisas que também sempre gera uma dúvida é em relação ao balanço, né? Então, se a entidade possui um balanço, ou se caso não tem, se não tem um balanço, se não teve movimentação durante o período de execução, ela tem que apresentar a ECF, né? Uma escrituração contábil. Então é isso. Os operadores, o que eles fazem exatamente? Eles analisam essa documentação, que é o mínimo que a entidade tem que apresentar para ser, não é a palavra certa, mas ser digna de formalizar uma parceria com o município, são requisitos mínimos. E eles fazem essa análise batendo as informações enviadas via e-mail sobre estatuto, sobre composição de conselho e tudo mais, com as informações que eles preencheram no sistema SENS. Então, esse envio é feito por e-mail, os operadores colocam no processo SEI e incluem essa documentação. Eventualmente, podem ter inconsistências, a entidade preencheu alguma coisa errada, algum diretor não está no SENS e está no estatuto, o endereço pode estar errado. São várias coisas que podem acontecer que a entidade precisa arrumar. E aí o que antes a Copates fazia e hoje também os operadores podem fazer congelar o cadastro dessas entidades para que elas consigam arrumar essas pendências. Além disso, os operadores incluem documentação de prestação de contas nos ajustes celebrados. Eu vou entrar um pouquinho nisso mais para frente, mas uma das dúvidas foi e se a entidade, se a gente não consegue achar pelo processo SEI ou pelo CNPJ a entidade dentro do SENS. A gente ainda está, na verdade, com um problema de integração com o SOF, que é o sistema financeiro da prefeitura, e onde a gente puxa esses contratos para o SENS, que está em fase de reparo. Foi uma dúvida tanto de SMADs quanto da cultura um tempo atrás sobre esses contratos que não estão aparecendo no SENS. Mas eu vou falar um pouquinho disso mais para frente.
E, além disso, avisar o COPATS das entidades que sofreram penalidades, suspensão ou declaração de inidoneidade, para que a gente inclua no CENTES. É importante essa inclusão, porque o CENTES, como é uma porta de entrada para formalizar parcerias na prefeitura, se o CENTES está bloqueado, a entidade, não, consequentemente, não vai conseguir apresentar esse certificado e, consequentemente, não vai parcerizar mais com eventuais outras secretarias que, às vezes, não têm ciência dessa penalidade. Então, é muito importante que até quem não está exatamente numa área de parcerias, mas soube de alguma penalidade, tem contato com o pessoal da área de parcerias, que nos informe também, porque às vezes é meio difícil achar essa informação também, demora um pouco. Então, quanto antes a gente conseguir colocar no sistema, melhor. Aí eu vou passar um pouquinho rapidamente para as funções, para as nossas funções aqui de COPATS da SEGES. Nós fazemos a reinscrição das entidades, que é a abertura de uma nova linha quando a entidade já está com o cadastro vencido. O cadastro tem validade de 5 anos agora, antes era um, a partir de 2022 passou para 5 anos. Nós fazemos a alteração das informações das entidades, principalmente agora em janeiro, final de dezembro, começo de janeiro, muitas entidades entraram em contato pedindo atualização de dados, porque teve eleição, mudaram o estatuto, entraram novos conselheiros. Então, quando o cadastro está aprovado, a entidade não consegue mais atualizar os dados. Então, essa função acaba vindo para a gente. A inclusão das penalidades, que eu já comentei no slide anterior. A inclusão de novos operadores no sistema, que são nomeados por portaria. As secretarias encaminham as portarias para a gente, ou a gente verifica se foi publicada uma portaria de nomeação de operadores. E passam alguns dados, principalmente RF, e-mail, para a gente manter salvo no nosso banco e conseguir construir um. A gente tem um sistema à parte, que chama CAC, que a gente faz a inclusão, controle de acesso de cadastros, que a gente faz essa inclusão dos novos operadores. Reiniciar login e senha de operadores. O Sense tem uma ferramenta de que, assim como alguns sistemas da prefeitura, que se não a troca é automática de senha, passa 90 dias, você precisa atualizar sua senha, ou se você fica inativo no Sense por 30 dias, ele pede para reiniciar a senha automaticamente, e isso a gente acaba fazendo por aqui. Atualização dos contatos dos operadores, isso foi recente, a gente não tinha isso antes, mas as entidades pedem muito, acabam mandando muitos e-mails, ligando, falando, eu fiz o cadastro na SMADS, para quem que eu mando esse cadastro? Para tentar agilizar esse fluxo e reduzir um pouco essa demanda, a gente colocou no site de Copates a lista dos operadores de cada secretaria, com as especificidades, SMADS, tem operadores por SAS, que são pelas subprefeituras, educação tem pelas DREs, que é as diretorias regionais, que abrangem mais de uma subprefeitura. Então, a gente tenta colocar o mais detalhado possível também para que não aconteça de um responsável pela entidade mandar e-mail para várias pessoas que não tem necessidade. Como aconteceu uma vez, inclusive. Talvez vocês estejam lembrados acho que aconteceu semana passada isso, mas a gente tenta, inclusive, ensinar eles, colocar um texto bem descritivo falando, mandem apenas para esses operadores dessa secretaria que você selecionou no seu cadastro. A gente também é uma área central de dúvidas dos operadores, dos responsáveis pelo cadastro. Sempre que tem alguma dúvida pontual, algum questionamento sobre coisas que estão relacionadas na portaria, no manual, dentro do sistema, ou quando as entidades não conseguem finalizar a inscrição, está faltando alguma informação, eles entram em contato com a gente. Realizar capacitações como essa que a gente está fazendo, e como
geralmente fazemos a cada 6 meses, principalmente para os novos operadores. E relacionamento com a Prodan, que é a empresa pública que gerencia o sistema SEM e que faz tanto os reparos quanto as melhorias no sistema. É, inclusive muitos reparos e muitas melhorias, porque, bom, o sistema, como vocês que já têm mais familiaridade sabem, é um sistema antigo, é um sistema que tem alguns problemas, e, inclusive, por conta disso, essas melhorias, como eu vou começar falando agora, são mais em funções específicas do que realmente uma melhoria visual, uma melhoria funcional, assim, eu diria. Acrescentar muitas funções, sabe? Muitas dessas funções, elas já possuíam algum tipo de possibilidade já antes do sistema. Como, por exemplo, o descongelamento. É, Antes nós de Copatos fazíamos isso. O fluxo era um pouco lento, eu diria, porque a entidade preenchia as informações, as secretarias finalísticas, vocês, operadores, analisavam a documentação e se tivesse alguma coisa, alguma inconsistência, ou algum preenchimento errado, vocês tinham que mandar para a gente descongelava, avisava vocês e a secretaria e os operadores, vocês operadores e a entidade para fazer essas alterações. Acho que é um processo que acabava demorando, era muito burocrático, assim. Não, a gente colocou essa função do descongelamento para agilizar um pouco, porque a gente sabe que a entidade às vezes cobra vocês, inclusive, tipo, estou com os centros abertos aqui, não dá para vocês já descongelarem para fazer a alteração? É, Ou a própria entidade às vezes vai até vocês, inclusive, falar, ó, pessoal, não dá para vocês me ajudarem aqui a descongelar, mostrar como que faz. Então é um pouco para agilizar mesmo essa função. E a gente continua fazendo essa função também aqui. Ainda hoje, muitas entidades, principalmente empresas de contabilidade, que já conversam com a gente há muito tempo e que fazem cadastro de várias entidades, eles mandam para a gente descongelar o cadastro. É só uma forma de agilizar mesmo para vocês. Aí eu vou mostrar um pouquinho o passo a passo de como fazer isso. Há um tempo atrás a gente mandou um e-mail também mostrando um pouco esse passo a passo. Atualizamos o manual de operadores para que vocês também consigam já fazer os testes aí. Mas o passo a passo é o seguinte: vocês entram no Sentes com login e senha, clicam aqui do lado. Essa tela é minha, a tela de vocês está um pouquinho diferente. Não tem esse ícone grande do cadastro ferramentas de gestor na parte direita. Tem só o íconezinho pequeno na parte esquerda. Isso é um problema do sistema que eu, infelizmente, não sei o porquê. Mas só clicar nessa parte de cadastro ferramentas de gestor, selecionar a opção descongelamento de organização, inserir o CNPJ da entidade. O descongelamento só dá para fazer pelo CNPJ, não dá para pesquisar por nome, por, por razão social, nome fantasia, só o CNPJ mesmo. Aí vai aparecer as informações da entidade. Se eventualmente, isso inclusive acontece muito aqui em Copates. Às vezes o operador, a empresa de contabilidade ou o responsável da entidade pede um descongelamento, quando na verdade é uma reinscrição. O certificado está vencido e ele precisa abrir uma nova linha de cadastro. Não dá para atualizar o cadastro atual que está vencido. Então, no caso de reinscrição, eles têm que mandar para a gente. No caso de descongelamento, se vocês colocarem o CNPJ aqui e aparecer o nome da entidade, aí de fato é descongelamento, porque o cadastro vai estar como análise. Se o cadastro tiver como aprovado ou reprovado, vocês têm que mandar para a gente. A entidade, principalmente, tem que mandar para a gente, porque daí a gente abre uma nova linha e eles conseguem atualizar as informações. Depois que clicar em descongelar a organização, vai aparecer a mensagem: descongelamento efetuado com sucesso.
e o cadastro vai ser descongelado para a entidade e vai mudar o status de aprovada para inscrição. Aí vocês não conseguem mais fazer análise do cadastro enquanto a entidade não finalizar. Não sei, gente, se eu estou indo muito rápido, vocês estão conseguindo testar. Tá? Aí, gente. Espera aí que deu problema aqui. Aí, voltei. Bom, a segunda melhoria que a gente colocou é a possibilidade de correção de data e despachos deferidos e indeferidos. Por que a gente colocou isso? E isso tem a ver já com a terceira melhoria que também está nessa página. Algumas vezes, a data de publicação, o texto do despacho, o processo SEI, são colocados de maneira incorreta, por N motivos. Vocês têm muitos cadastros, às vezes colocam de uma vez, no deferimento ou no indeferimento, e acaba indo o texto de outro, ou o processo de outro. E quando isso acontecia até então, vocês tinham que entrar em contato com a gente tinha que entrar em contato com a Prodan, e a Prodan cobrava horas, e essas horas são remuneradas para para efetuar essa troca, esse reparo do texto, do processo, da data. Então, isso gerava muitos custos, porque, infelizmente, a hora da Prodano para esses custos é muito cara. Então, a gente tentava ao máximo pedir para vocês tomarem cuidado com isso, porque realmente são custos extras que atrapalham, que não, que a gente acaba gastando daqui do orçamento de SEGES. Então, a gente conseguiu fazer essas melhorias, conversamos com a Prodam, e aí a correção é feita do mesmo jeito que é feito a parte de deferimento e indeferimento. Inclusive para as pessoas que não têm muita familiaridade no sistema, esse é um passo a passo do processo de deferimento. Você seleciona o campo Organizações e Análise, que, que está aqui, é o primeiro campo aqui em cima. Insere o CNPJ, selecione o quadrado que corresponde à organização, clique em deferimento, faça as alterações do texto, na data, no despacho, porque antes aqui ficava bloqueado. Depois que indeferiu ou deferiu, não era possível fazer essa alteração da data e do texto. E agora é possível, o campo fica aberto, vocês podem testar isso, inclusive. A mesma coisa, como eu falei, com o processo SEI vinculado. Na parte de vincular processo, se vocês colocaram um processo SEI errado, não era possível fazer essa alteração, a não ser que vocês entrassem em contato com a gente e a gente pedisse para abrir demanda para a Prodan com gastos, com custos. Então, a gente fez essa alteração também buscando padronizar, deixar tudo certinho as informações dentro do sistema, porque isso vai ser importante para a gente depois coletar informações. Eu vou falar um pouquinho mais para frente que da parte de Copates, uma das melhorias é uma extração de relatórios do sistema SENS. Então, isso vai ser muito importante para a gente. Então, se vocês têm ciência de que tem um processo SEI que está errado, ou que algum texto de despacho, alguma data de publicação está errada, peço, peço encarecidamente para que consertem, gente, por favor. Aqui um passo a passo também. Depois vocês podem dar uma olhada. A gente vai disponibilizar também a apresentação. Outra coisa que busca melhorar e agilizar um pouco os processos é a impressão imediata do certificado de regularidade, tanto pelo operador quanto pela entidade, porque o passo a passo anterior, como era feito, ele também era um pouco burocrático
e dependia muito da boa vontade da organização de mandar o certificado para a gente, para nós operadores. Então, agora com essa possibilidade de emissão de certificado, e como esse certificado é o documento que finaliza o processo de deferimento e deferimento, nesse caso, no SEM, a gente quis agilizar esse processo. Então, os próprios operadores, assim que deferirem o cadastro da entidade, já podem emitir o certificado e mandar diretamente por e-mail, para agilizar também, para que a entidade não pergunte novamente, como que eu faço isso? Qual o passo a passo que eu tenho que fazer? Isso agiliza tanto para vocês quanto para eles e agiliza também nessa finalização do processo, porque vocês deferiram, já emitem o certificado, colocam no processo C e finalizam o processo. Então, como funciona essa emissão? O passo a passo está aqui. Vocês vão clicar novamente em Cadastro Ferramentas Gestor, selecionam a opção Gerar Certificado de Regularidade, colocam o CNPJ, né, novamente, só o CNPJ que vocês conseguem gerar esse certificado, não dá pela razão social. Selecionar a última linha aprovada, isso é importante, porque é, tem entidades como essa que eu coloquei aqui como exemplo, que tem vários cadastros. Ainda mais quando era de ano em ano, a entidade todo ano preenchia o CENTES. Então, vocês têm que ficar de olho na data de inscrição que está marcada, porque se vocês selecionarem a última linha aqui, por exemplo, o certificado vai ter validade, já está vencido. Se vocês selecionarem esse que está 10/9/2019, é o último aqui, já vai estar vencido há 5 anos. Então, também tomar um pouco de cuidado também na hora de emitir esse certificado e colocar no processo SEI. Sempre vai ser essa primeira linha aqui de cima. Então, seleciona coloca o CNPJ, seleciona a linha, clica em gerar certificado e aí vai abrir uma janelinha com um certificado, no mesmo modelo que as entidades mandam para vocês também. Vocês clicam em imprimir e salvam. Vai aparecer desse jeito aqui, e vocês colocam em salvar como PDF. Aí ele salva no computador, vocês conseguem jogar no processo SEI depois e enviar para a entidade. E esse processo finaliza o processo de cadastramento, recadastramento das entidades. Uma outra coisa que a gente acrescentou que é bem pontual assim é a inclusão da coluna validade nos cadastros. Isso bem pontual mesmo, porque a gente quis padronizar com o que aparece na versão web, que aparece na versão para as entidades. No cadastro dos operadores não aparecia a validade do certificado da organização, que para mim é muito, muito estranho, assim, sinceramente, porque para o público externo aparece isso, para o público interno não, sendo que algumas coisas no normativo do SENS, inclusive, falam sobre essa questão da validade, que o operador tem que verificar se a entidade está com cadastro válido e etc. Então a gente colocou para padronizar também e também uma forma de relembrar vocês que também já tiveram treinamentos anteriores, que a renovação do certificado pode ser feita a partir de 30 dias antes do vencimento. Então, eventualmente, a entidade pode estar com cadastro com validade, mas pode pedir uma nova reinscrição se o cadastro vencer em menos de 30 dias, cadastro atual. Então, também uma curiosidade, que vocês também tenham essa ciência dessa informação. Aí, aqui. Essa vai ser só, na verdade, para algumas secretarias, e eu vou explicar melhor um pouquinho por quê. Agora, algumas secretarias já conseguem receber informação de que a entidade finalizou a inscrição ou que a entidade, após o descongelamento e a solicitação
de correções, ela finalizou a atualização do cadastro. Porque isso só dá para ser feito para algumas secretarias esse e-mail automático. Porque o SEM tem algumas várias limitações, e uma delas é que esse campo é feito só, esse e-mail automático só vai para um e-mail. Então, um e-mail por secretaria. Então, nesse caso, SMADs e educação já estão fora, porque como é descentralizado, tem várias DREs, várias SAS, vocês não conseguem receber. Ó. Se vocês olharem na imagem que eu coloquei aqui, tá sem SMAD. Não, nem existe esse e-mail. É o próprio sistema que automaticamente construiu esse e-mail para que alguém recebesse essa notificação automática. Esse e-mail cai para a gente, na verdade. Mas algumas secretarias já conseguem e já estão recebendo esses e-mails automáticos. Secretaria de Cultura, agora é Cultura e Economia Criativa, Secretaria de Habitação, Direitos Humanos, SEMI, Esporte e Lazer e Verde e Meio Ambiente. Por que essas secretarias conseguem receber essa notificação? Porque eles têm e-mails, as caixinhas próprias do SEM, caixa de e-mail. Então, por exemplo, SEAB tem um e-mail chamado seabcenta@prefeitura.sp.gov.br. Cultura, mesma coisa. Direitos humanos, a mesma coisa. Algumas entidades, algumas secretarias que não têm esse e-mail, mas que são centralizadas, caso de SMIT, que é Inovação e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Trabalho, pessoa com deficiência, vocês podem ou criar um e-mail só para receber as informações do SENS, a documentação das entidades, o que eu recomendo, inclusive, para não atolar muito a caixa de e-mail de vocês, e aí dão esse acesso para todos os operadores dessa caixa de e-mails, ou se eventualmente só um operador tem mais contato com o sistema dessa secretaria, vocês podem passar o contato desse operador e eu coloco a mensagem automática para enviar só para ele. Mas eu não recomendo isso porque vai atolar a caixa de e-mail dessa pessoa e pode ser que os outros operadores eventualmente precisem ter mais contato com o SENS no futuro e não consigam saber dessas informações. E aí tem outro problema de por que a educação e os SMADs não conseguem puxar fazer esse contato central. Porque, porque como são descentralizadas e são de tipos diferentes, a educação por DRE pega mais de uma subprefeitura, a SMADs por SAS, que é uma SAS por subprefeitura, o sistema não consegue puxar e enviar especificamente para aquela subprefeitura, ou para aquela SAS, no caso, ou para aquela DRE. Então, infelizmente, essa funcionalidade não serve para SMADs e educação. Quem sabe num eventual futuro sistema mais robusto, que não seja exatamente esse do jeito que está, a gente consiga aplicar essa funcionalidade. É um desejo, inclusive nosso, de Copados, é um desejo já antigo, inclusive, de uma nova plataforma, porque o Sense realmente limita muito o que poderia chegar para vocês, operadores. E para a gente também. Então, inclusive depois, quem já está recebendo pode dar um feedback, inclusive, falar um pouquinho se tá tudo certo, se está recebendo, como que tá. E é um aviso, é só um alerta, na verdade, né? É só um alerta de que assim que a entidade finalizou a inscrição, vocês recebem esse e-mail. E é um e-mail automático. Não tá o contato da entidade aqui, né, nesse e-mail, aqui em cima. É só um aviso, ó, tal entidade finalizou a inscrição. Aí vocês pesquisam pelo CNPJ dentro do Cents para verificar as informações. Caso a entidade não mande a documentação, vocês podem entrar em contato com a entidade
perguntando, então, você tem que mandar a documentação, você finalizou a inscrição no sistema, mas tem que mandar os documentos. Mas o e-mail em si é só um alerta. Vocês, inclusive, podem simplesmente excluir ele e prosseguir do jeito que vocês fazem hoje. 7. Então, como eu falei no começo da apresentação, nós estamos com alguns problemas de integração com o SOF, que é o Sistema de Orçamento e Finanças da Prefeitura. O Centes puxa esses contratos do SOF, essas parcerias, termos de colaboração, fomento, contrato de gestão, convênios na área da saúde. Ele puxa essas informações para o SEM e aí os operadores conseguem preencher, incluindo a prestação de contas e alguns documentos em anexo. Só que essa integração está com um problema já há algum tempo. A gente já entrou em contato com a Prodan, já pediu para esse reparo. Eles estão em fase de reparo agora. Acredito que muito em breve mandem para a gente as informações para fazer os testes, para ver se já voltou, está tudo certo a integração. Então, uma das dúvidas, inclusive, que a gente recebeu foi sobre isso, então, se a entidade não, se, se a parceria não está cadastrada no Centes, como que a gente faz para incluir a documentação? Nesse caso, eu peço, inclusive, para esperar um pouquinho, porque o sistema está com esse problema mesmo de integração. Parcerias mais recentes e que foram formalizadas, principalmente em 24, podem não estar aparecendo. Eu sei que de algumas secretarias nenhuma está aparecendo. Eu conversei, inclusive, com o pessoal do Centro sobre isso, da Prodan sobre isso. Então, eu coloquei aqui como uma das melhorias já feitas, mas na verdade essa ainda está sendo realizada, tá? Vou passar um pouquinho, falar rapidamente porque também eu quero pegar um tempinho para eventuais dúvidas que surgiram ou que vocês estão comentando aí. Vou falar um pouquinho das melhorias para a Copates, porque todas essas anteriores foram para vocês, operadores. Mas para a gente tem algumas funções adicionais, como eu comentei anteriormente. Então, para a gente, nós fizemos algumas adaptações para a gente também. A primeira é a abertura de linha em qualquer cadastro. Alguns de vocês já tiveram esse problema antes, de que a entidade só tinha uma linha aberta e essa linha estava com desistência. Por algum motivo, que até hoje a gente não sabe qual, a gente não conseguia reabrir uma nova linha no caso de desistência. A entidade só tinha uma linha com desistência e a gente não conseguia reabrir. Isso gerou vários problemas numa época aí. Entidades precisavam do cadastro com urgência, não estavam conseguindo finalizar, emitir um certificado de regularidade. Então, para melhorar, para realmente resolver esse problema, a gente entrou em contato com a Prodam e fez esse pedido para que a gente tivesse um, um mecanismo que a gente pudesse abrir linhas para qualquer tipo de cadastro, é, em qualquer tipo de situação. Outro motivo que a gente pediu isso é que uma entidade que está cadastrada como OSC, ela pode também se cadastrar como OS, Organizações Sociais. Ela tem um mecanismo que ela precisa cumprir, um rito, um checklist, com várias funções extras para além do que é solicitado no centro, como OSC. E quem faz essa qualificação como organização social é a gente aqui de Copates, e muitas vezes a gente precisou abrir uma linha de uma entidade que já estava com cadastro aprovado, porque ela tem um cadastro aprovado como OSC. E como isso não é possível ser alterado, ela tem que abrir um novo cadastro para fazer uma inscrição como OS. Isso também custava dinheiro, custava horas e, consequentemente, dinheiro para a gente aqui da Secretaria de Gestão. Então, essa abertura de linha, qualquer possibilidade, matou dois coelhos, uma cajadada só, eu diria.
tanto por conta desse erro da desistência, quanto na abertura de linha para as organizações sociais. O segundo, como também já comentei um pouquinho anteriormente, agora nós conseguimos extrair relatórios gerenciais e estatísticos do SEM. Algumas informações já eram possíveis de ser extraídas no Census Web, que é a versão para o público externo, também utilizada por órgãos de controle, pela sociedade civil. Agora, a gente trouxe essas funções para o ambiente interno com mais informações. A gente pode, inclusive, analisar quantas entidades foram cadastradas por secretaria, quantas estão com cadastro validado, quantos estão em análise, quantos foram reprovados. É, um que é muito importante para a gente é quantas entidades foram penalizadas. A gente usa, inclusive, a gente preenche no centro essas informações e divulga para o público externo. Os ajustes celebrados, as parcerias, assim que melhorar, assim que fazer esse reparo da integração com o SOF, também a gente vai conseguir extrair relatórios desses ajustes. Algumas informações, inclusive, super relevantes, relacionadas à localidade das entidades, se existem diretores e presidentes de mais de uma entidade. E todas essas informações são bem relevantes para a gente fazer estudos aqui dentro da área de Copatos, que uma das nossas funções é exatamente elaborar estudos relacionados à área de parcerias. Então, esses relatórios vão ser muito úteis para a gente. Alguns deles a gente já está divulgando, inclusive. Vou falar um pouquinho disso mais para frente. Mas é isso. São essas as duas principais melhorias em relação à Copatos no sistema SEM. Aí, para além disso, tivemos algumas atualizações relacionadas ao SEM, mas que não estão na plataforma. Por exemplo, nós fizemos atualização do manual para os operadores SENS no final do ano passado, já colocando essas novas melhorias, essas novas ferramentas no sistema, para que vocês consigam ter acesso quanto antes, assim. Então, descongelamento já está lá, emissão de certificado já está lá. Então, eu considero isso como um guia de bolso, assim. Se vocês estão com alguma dúvida, se vocês não esqueceram como faz algum mecanismo dentro do Cents, deferimento, vinculação de processo, inclusão de prestação de contas, tudo isso tá no manual de operadores. A gente tentou colocar com uma linguagem mais simples possível, com várias imagens, mostrando o sistema, mas com passo a passo. Então, o pessoal vai disponibilizar o link para vocês também no chat, disponibiliza para vocês também por e-mail depois, junto com a apresentação. Como falei anteriormente, a lista de operadores no site de Copatos, que é uma coisa recente. Não vou muito entrar nesse assunto, porque eu comentei já anteriormente e eu quero pegar um tempinho ainda para tirar dúvidas. Mas agora fica disponível também para as entidades, para os responsáveis pelo cadastro das entidades, a lista de operadores para facilitar esse processo de envio da documentação. Aí, como eu falei anteriormente da questão da base de dados, nós fizemos já algumas divulgações no portal de dados abertos da Prefeitura de São Paulo. Como o cadastro do CENS é um mecanismo obrigatório para formalização de parcerias, a gente incluiu todos os cadastros que estão aprovados no momento. A gente faz essa atualização trimestral. Então, todos os cadastros válidos e que podem, consequentemente, formalizar parcerias com a prefeitura estão disponíveis no portal de dados abertos. Isso auxilia comissões de seleção, pessoas da área de parcerias que realizam, que fazem a formalização dessas parcerias. Já tem uma base pronta, e que pesquisando tanto pelo nome quanto pelo CNPJ, você consegue identificar se a entidade está com cadastro válido
e também evita eventuais, como a gente sabe que pode acontecer, eventuais fraudes, entidades que podem mostrar um certificado de validade que, na verdade, foi fraudado, enfim, buscando melhorar também essa transparência e a formalização de parcerias na prefeitura, a gente colocou essa base de dados aí no portal de dados abertos. Esse link também vai estar disponível para vocês depois, assim que a gente mandar a apresentação. Ah, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar nessa parte. A gente também tem dentro do portal de dados abertos a lista de todas as entidades penalizadas, porque também é um mecanismo super importante de verificação de se a entidade está de fato validada para formalizar parcerias com o município. Também está no portal de dados abertos. Nós fizemos 2 vídeos instrutivos para as entidades de como fazer inscrição e reinscrição no Centes. São vídeos curtos, simples. Nós entendemos que hoje nós já tínhamos um manual já bem antigo e que fomos atualizando para inscrição e reinscrição, mas a gente percebe que hoje as pessoas prestam mais atenção e conseguem é, fazer um passo a passo de maneira mais eficiente através do vídeo. Realmente o vídeo é uma ferramenta que facilitou muito assim a compreensão, diminuiu muito as dúvidas que as entidades mandavam para a gente. Toda vez que nós fazemos reinscrição, abertura de nova linha para as entidades, a gente manda esses vídeos porque a entidade consegue, seguindo, tem um passo a passo aqui, com linguagem simples, inclusiva, para que facilite realmente esse processo de inscrição no Centro. O link dos 2 vídeos também tá aqui. E caso. Inclusive recomendo, porque às vezes a entidade pergunta diretamente para vocês, operadores. Ah, vocês conseguem nos ajudar? Como faz a inscrição? Como faz uma reinscrição no sistema? Como que eu preencho as informações? Vocês podem mandar diretamente o vídeo. A gente tem manuais também no site de Copax, mas eu acho que hoje o vídeo é mais eficaz, assim. As entidades, olhando o vídeo, elas conseguem finalizar a inscrição mais rápido, sem muitas dúvidas. Aí uma sugestão que eu coloquei como uma boa prática, inclusive, que nós vimos da Secretaria de Saúde, das operadoras sempre da Secretaria de Saúde, que isso é bem legal. Vocês muitas vezes colocam a gente em cópia e a gente acaba descobrindo muita coisa que pode ser útil para outros operadores, umas coisas diferentes que vocês fazem dentro das secretarias que podem ser um case de boas práticas para as demais secretarias, para os demais operadores. As secretarias de saúde usam um validador de assinatura digital. Então, e hoje, boa parte das assinaturas que chegam, que a gente analisa assim e recebe, são digitais. Então, é uma forma de verificar a autenticidade dessas assinaturas, de pegar assinaturas que de fato tenham mecanismos que, que validam que essa assinatura foi feita por tal pessoa. Então, isso evita eventuais fraudes. Já aconteceu de a gente receber requerimento de inscrição com entidade que teve fraude, que fraudou a assinatura, fraudou a data de validade do cadastro. Então, eu acho que é um ótimo case assim, de boas práticas e que isso é sugestão só, gente. Vocês não precisam, não vai estar isso num decreto, numa portaria, no momento. É uma sugestão que eu acho que é uma boa prática no momento, que pode auxiliar vocês, inclusive, e inclusive blindar de eventuais questionamentos depois. Bom, então, conclusão para que eu consiga responder algumas perguntas ainda, gente. Opa. Ah, só a imagem do validador continua aqui, mas não era para estar aparecendo. Mas enfim, como conclusão, queria deixar bem explícito e reforçar algumas coisas que eu falei na apresentação. Gente, o, o que vocês têm que levar principalmente em consideração
ser o guia de bolso de vocês, ser o guia definitivo para a operacionalização do SENS. O Manual dos Operadores, que eu comentei anteriormente, a Portaria 34 de 2017, daqui da Secretaria de Gestão, ela regulariza a função dos operadores do sistema SENS. Então, lá está a lista de documentos que vocês têm que analisar, tem eventuais parâmetros que vocês têm que seguir, algumas funções, algumas funções que a gente coloca que são obrigatórias, como nomeação por portaria, é, análise de tais documentações. A gente já diminuiu, inclusive, depois de alguns anos, a lista de documentações para facilitar esse processo. Antes nós pedíamos certidões que possuíam validade de 30, 90 dias, que não faziam sentido a gente pedir nesse momento. O momento ideal para pedir essas certidões é no momento da formalização da parceria. Inclusive, uma das dúvidas que a gente recebeu foi sobre essa questão. Eu sou um servidor que não tem uma competência contábil para analisar um balanço, uma ECF e, e como fazer nesses casos. Primeira possibilidade que. Ué, parou de compartilhar? Pera aí, gente. Então, mas a primeira possibilidade, voltando aqui, é, tentem falar com as áreas competentes. Sei que muitas vezes não é possível, há uma certa dificuldade mesmo de contato com áreas contábeis, com áreas jurídicas das secretarias, para auxiliar, principalmente com verificação de estatuto e de análise contábil. Só que isso é o mundo ideal, é o que a gente gostaria que todas as secretarias fizessem, mas a gente sabe das necessidades e das realidades das secretarias. Então, o que eu sugiro para vocês, formalizem isso por e-mail. Como servidor público de algum tempo, eu aprendi que tudo deve ser formalizado, gente. Então, vocês vão ter a garantia de que vocês tentaram falar com essas áreas contábeis e jurídicas, e se eventualmente eles responderam falando que não vão fazer, vocês têm esse registro. Mas vocês também podem ficar despreocupados, porque assim, o CENTES é a porta de entrada. Mas no eventual chamamento público, para as secretarias que fazem chamamento público, e para a formalização das parcerias, que isso todas as secretarias fazem, eles também têm que apresentar esses documentos. Então, os- o, o CENTES e a análise dessas documentações é importante inicialmente? Com certeza. Mas vocês podem considerar mais como um checklist do que uma análise super aprofundada de se o balanço está ou não está totalmente. Se vocês conseguem analisar de fato um balanço patrimonial, uma ECF, é um checklist, gente. Foquem nessa funcionalidade do sistema. A análise mais aprofundada tem que ser feita no momento da formalização da parceria. A gente sabe que, inclusive, muitas entidades querem o SENS e não necessariamente formalizam parceria. Então, ou demoram para formalizar parceria. Então, não se preocupem, sério, com isso. Tentem formalizar isso, deixar, ter uma segurança para vocês, mas eventualmente a gente sabe das deficiências, das dificuldades, das secretarias, então fiquem tranquilos também quanto a isso. Então, Manual de Operadores, Portaria 34, e nós temos no nosso site também as formações, apresentações que nós fizemos antes, nós temos um passo a passo, tanto por vídeo quanto num slide mais completo, assim, de todo o passo a passo dentro do sistema, das funcionalidades, também já sanando eventuais dúvidas que apareceram em informações anteriores.
Então, tudo isso eu considero como um guia para vocês super eficaz, assim. Claro que muitas vezes a gente precisa de mais uma formação, precisa de não tem tanto contato assim com a plataforma, então acaba esquecendo de muita coisa. A gente faz essas formações semestrais também por conta disso, mas é isso. Acredito que deu para dar um panorama geral do sistema e também apresentar essas novas funcionalidades. E eventuais dúvidas, gente, a gente sempre está à disposição no e-mail copates@prefeitura, que eu coloquei aqui, mas na verdade o e-mail que eu queria colocar é o cents@prefeitura.sp.gov.br, que provavelmente está no próximo slide. Isso. Entre em contato com a gente por esse e-mail. Geralmente sou eu que respondo os e-mails do Cents, então sempre tiverem alguma dúvida, podem contar comigo. A equipe de Copatos também tem acesso à caixa do Cents, também pode responder essas dúvidas. Eventualmente, se for algo muito urgente, pode ligar para a gente. Na minha assinatura tem o telefone daqui. E é isso, gente. Eu vou parar de compartilhar a apresentação aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, fico à disposição. Gil, a gente selecionou algumas perguntas que vieram durante a sua apresentação, Uhum. então a gente selecionou umas 3 ou 4 aqui, se você conseguir responder, né, no horário, para ajudar o Claro. pessoal. Então, Uhum. a Michele perguntou, Gil, para reiniciar o operador no sistema, é só enviar Uhum. e-mail com os dados diretos para Copats ou sem? Não, só pelo e-mail de Copates mesmo. É uma coisa que a gente pede, fundamentalmente, é que mandem o RF, porque o RF é a forma mais fácil de a gente conseguir reiniciar a senha. Às vezes o nome foi preenchido corretamente no sistema que a gente usa, ou foi utilizada alguma abreviação, ou tem mais de uma pessoa com um nome muito semelhante. Então, o ideal é que mandem o RF, porque é o único que a gente consegue puxar direto do RF para reiniciar login e senha. Certo. É, a Eliana perguntou sobre essa tela do certificado. Em pesquisa de um CNPJ, consta em atraso. A entidade apresentou um certificado com validade até 2027. Essa nova função pode corrigir essa falha? Espera aí, deixa eu tentar entender a dúvida. A entidade não está com o cadastro aprovado no sistema? É, Deixa eu ver se eu ela, acho a dúvida aqui. eu acho que na hora que você apresentou o certificado, Uhum. você colocou lá a pesquisa. Eu não sei o que ela quis dizer, consta em atraso. Eliana, Hum. Sobre, você quer sobre essa tal explicar para a gente? certificado, pesquisa de um CNPJ consta em atraso. A entidade apresentou um certificado de qualidade até 2027. Essa nova função pode corrigir essa falha? Bom, pode ser, Eliana, eu não tenho certeza disso. Inclusive, é uma dúvida que eu tenho que tirar com a Prodam. Não sei se para vocês, operadores SENS, vocês só conseguem emitir o certificado se foi deferido na secretaria. Tipo, por exemplo, a entidade pode apresentar um certificado da Direitos Humanos na Cultura. Daí vocês estão meio na dúvida e vão tentar emitir esse certificado. Eu não sei se vocês conseguem fazer isso. Isso é uma dúvida que eu tenho que, inclusive, confirmar com o pessoal da Prodam. Eu sei que a gente aqui de Copatos consegue emitir qualquer certificado. Então, eventualmente, se tiver algum problema de certificado e vocês não estão conseguindo emitir ou estão com dúvida se a validade está correta, podem entrar em contato com a gente também, que a gente emite daqui. Certo. Gil, a Sheila perguntou sobre os operadores também têm acesso aos relatórios. Você falou sobre os relatórios gerenciais, ela faz uma sugestão, seria bom ter também, até para as respostas de demandas do ESIC e ouvidorias que venham nesse sentido. Certo. É, podemos colocar essas mais. Assim, sim e não.
Vocês têm, já no Centros Web já tem essa função, inclusive, que fica aberta para o público, dos relatórios. Eles têm algumas funções a menos do que a gente recebe aqui. Por exemplo, até por questão de LGPD, não tem RG, CPF dos dirigentes, não tem nome dos dirigentes, mas tem informações se está aprovada, se está reprovada, se está em análise, é, a validade do cadastro, o status, a data da inscrição. Isso tudo já está disponível no Centros Web. Eu posso passar para vocês o link, inclusive, e tem um passo a passo que, se eu não me engano, foi feito. Não lembro se está no manual de operadores, mas eu tenho um passo a passo também, né, de como extrair esse relatório do Centros Web. Então, posso disponibilizar para vocês. Gil, só reforçando o que você falou também, que a lista das entidades cadastradas estão nos dados abertos, né? Isso. A gente faz isso de forma trimestral, então acho que Uhum. a gente colocou no chat também para as pessoas terem acesso tanto das entidades cadastradas quanto as entidades penalizadas. E as entidades penalizadas, inclusive, também estão no nosso site, né? Isso mesmo. Como a gente já lembrou. Dá tempo de mais duas, Gil? Dá sim. Podemos nos estender um pouquinho? A Silene falou: quanto ao balanço patrimonial e demonstrativo do resultado financeiro extraído da ECF, acompanhado do seu protocolo de entrega relativo ao ano anterior, ou o último entregue, há organizações que possuem muita dificuldade em identificar o que se pede, mesmo tendo o modelo de que se trata. Nesses casos, o que fazer? Bom, pergunta complexa, hein? Porque, assim, tem, tem casos e casos, né? A gente tenta, inclusive, analisar um pouco o contexto da entidade. Acredito que vocês também têm contato com entidades de todos os tamanhos. Tem entidades maiores que, que fazem por empresa de contabilidade, que fazem o cadastro através de uma área jurídica ou contábil, e essas realmente não têm esse tipo de dificuldade. Mas, por outro lado, muitas dessas entidades são entidades muito pequenas. Eita, cortou ali, cortou a fala, mas bom, Tá- pessoal, tá- Estamos ouvindo, Gil, tá ok. tá. É, mas por outro lado, tem entidades muito pequenas, então a gente entende, inclusive, e tenta auxiliar o máximo que dá para essas entidades consigam ao menos o certificado do SEM. Como eu falei para vocês anteriormente, o SENS em si, ele é só uma porta de entrada. É dificultoso para a entidade conseguir uma SF, alguma coisa assim? Sim, mas é o que a gente entende também como o mínimo que a entidade tem que ter para a formalização de uma futura parceria, para receber recurso público. Então, é muito complicado a gente também deixar passar as coisas sem não receber essas informações, até porque isso está registrado no processo, porque a entidade precisa de ter um mínimo, assim, tem que cumprir esse checklist. Então, eu falei, acabei não respondendo a questão, porque eu sinceramente não sei. Não sei o que fazer nesse caso, porque é como eu falei, é um requisito mínimo. A entidade precisa, se eventualmente não tem essa, essa possibilidade de emitir sozinha, buscar algum tipo de auxílio, é, ver se tem algum contato, nem que seja só para emitir esse certificado, né? O que a gente aqui de Copates pode tentar auxiliar e assim, também
é algo que a gente não tem muita familiaridade, sendo bem sincero, é tentar no manual de inscrição para as entidades colocar um jeito de que ela, como ela consiga emitir essa ECF ou a DCTF. Então, isso é algo a se pensar no futuro, assim. Enfim, é isso. Eu não consigo responder com tanta clareza assim, porque eu acho que realmente teria que ser feito algo do zero aqui. Gil, a própria Silene também, continuando a pergunta, fala: é aconselhado ter como prática não autuar e vincular o processo enquanto a documentação não esteja totalmente entregue e a lista de retificação atendida? Eu acho que é isso também, né? Cada secretaria vai ter essa prática enquanto a documentação não vier. É, não atua o processo SEI, né? Isso inclusive é algo que a gente faz internamente aqui, para as qualificações de organizações sociais e que envolvam o CENTES também. A gente primeiro faz esse checklist, vê se a entidade já enviou toda a documentação, para daí sim abrir um processo SEI, porque eu acho mais fácil, assim. O SEI também é meio enrijecido, assim. Você não é recomendável você ficar colocando vários documentos, inclusive iguais, dentro do SEI. Então, eu, assim, recomendo. Não é, nossa, obrigatório você fazer dessa maneira. Não tem um normativo prevendo isso, mas eu recomendo, assim, até como uma boa prática. Inclusive, outra coisa que acontece, que aí vocês também podem escolher, vou abrir um novo processo SEI caso a entidade faça uma reinscrição. É facultativo. Você pode ou usar o mesmo processo SEI que já foi feita a inscrição anterior, se for no mesmo departamento, ou você abre um novo processo SEI com a nova reinscrição. Mas isso é facultativo. Recomendo, assim, na verdade, nesse caso, tanto faz, mas eu recomendo manter o mesmo processo, se for na mesma entidade. Vocês colocam a documentação nova toda, mas para ter um registro no mesmo processo, eu acho que é interessante. Gil, eram essas dúvidas. Uhum. A Eliana estava com a mão levantada, acho que talvez você já tenha respondido a pergunta dela, mas se tiver mais dúvidas, como você Ah, disse, vi fica. aqui, fim da vigência. Pode ter sido um erro no sistema. Pode ser sim. Eliana, se quiser depois mandar um print da tela mostrando como que tá ó, aparecendo para você, a gente pode verificar daqui também, por aqui. Eu tô inclusive lendo as perguntas, o chat aqui, e é isso, eu concordo com o que a Michelle falou aqui no final, inclusive, que realmente é o mínimo, né? Não tem muita receita quanto a isso. Mais alguma dúvida, pessoal? A Elaine está com a mão levantada. Uhum. Se você quiser fazer a pergunta pelo chat, Elaine, ou a gente responde para você é, por e-mail. Uhum. Ah, tá. Ok. Bom, no treinamento maior eu acabo explicando um pouquinho isso, mas como a gente tem um tempinho, eu vou aproveitar. O D na imagem é de desistência. Como eu falei, alguns casos anteriores, se tem uma linha só com desistência, a gente não estava conseguindo abrir uma nova linha. Mas agora isso é possível. Se a entidade
mandou a documentação pela metade, não cumpriu os prazos e declarou realmente que não vai prosseguir com o processo de certificação, de obter o SEN, você pode clicar nesse Dzinho aí, a entidade ia estar como inscrição, não, desculpa, ia estar como análise no status, você clica nesse Dzinho e vai ter você coloca a justificativa, salva, o status vai mudar de análise para desistência. O E eu não recomendo você usar de maneira nenhuma, assim, porque o E é uma exclusão da linha. Isso, na verdade, assim, ele não vai excluir para vocês operadores se eu clicar no E, mas ele vai automaticamente para reprovada. Então, às vezes a entidade está com cadastro válido, se vocês clicarem nessezinho, vocês reprovam automaticamente a entidade. E o P é de penalizada. Então, esse a gente usa bastante aqui. As entidades são penalizadas, se você clicar nesse pezinho, pode clicar também, não tem problema. Se você clicar nesse pezinho, vai aparecer uma tela que a gente tem que colocar o motivo da penalidade, o tipo de penalidade e a data tanto inicial quanto final da penalidade. Acho que deu para responder. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa, gente? É normal quando a entidade faz alguma alteração no cadastro, vira outra ficha para nós, pois recebemos 5 fichas da mesma entidade. Eu acho que ele ainda está falando do e-mail automático, principalmente. Sim, acontece e acontece bastante. Porque às vezes a entidade é muito acelerada, às vezes é só, na verdade, uma atualização que a entidade faz. Só que ela fica clicando em salvar várias vezes para finalizar a inscrição. Aí a gente acaba recebendo vários e-mails automáticos, mas foi feita só uma alteração. Então, já aconteceu mesmo, acontece aqui, inclusive. É um problema da pressa da entidade de salvar o cadastro no Cents. Mas foi feita uma atualização só. Eliana, como o Gil já mencionou, o ideal é você descartar mesmo os e-mails, tá? Não fica preocupada com os e-mails que estão sendo replicados com essa mensagem automática. O ideal é que você descarte, não tenha preocupação com essas entidades que estejam fazendo essas atualizações para não demandar a área. Isso. Como a Simone falou aqui também, o checklist já foi bem enxugado. Tipo, quando eu entrei aqui, estava em processo de diminuição desse checklist na mudança de 1 ano para 5 anos, que foi na portaria 45 de 22. A gente pedia várias certidões, 4 certidões a mais. Vocês tinham que fazer atualização dos cadastros todo ano. Realmente era um processo muito burocrático, assim, e a gente conseguiu desburocratizar bem, assim, diminuir a carga de trabalho de vocês também para tentar fazer mais coisas dentro da secretaria, também fazer de uma maneira mais eficiente, assim, não fazer a toque de caixa e tentava analisar o documento muito rapidamente. Então, acredito que foram avanços que a gente teve com o Cents nesses últimos anos aí. Laura, levantou a mão, se quiser é, mandar dúvida aqui pelo chat.
A Laura está com a mão levantada, mas eu não sei se ainda vai fazer a pergunta. Gente, se não tiver mais perguntas, acredito que é isso. Passamos. Houve alguma mudança para a correção do processo 6? Sim, foi falado um pouco mais no começo da apresentação. Agora é possível corrigir o processo SEI, o campo fica aberto lá, vocês conseguem atualizar caso esteja incorreto. Então, agora, se eventualmente tiver algum processo aí salvo que precisa de correção do número do processo, pode colocar sim. Eu, como operadora Sense, para mim, tudo novo, esse manual vai ser disponível para me ajudar. Já está disponível, inclusive, gente. Acho que já colocaram o link aqui em cima. Se não colocaram também, eu vou mandar essa apresentação que a gente fez hoje e o link está lá também. Então, acho que é isso, pessoal. Passamos um pouquinho do horário, peço desculpas, inclusive, por isso, mas acho que consegui, responder todas as dúvidas, falar um pouquinho das melhorias. Brigadão, pessoal, pelo tempo, pela disponibilidade. Estamos à disposição sempre, e ficamos disponíveis para eventuais dúvidas, para futuras capacitações. E é isso. Agradeço bastante também pelo espaço para falar um pouquinho mais do Saints para vocês. Muito obrigado, gente. Vou sair aqui também. Brigadão e é isso. Tchau, tchau. Tchau.